Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, né? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conte Mim, né? Episódio 01. Hoje tenho a honra de receber aqui, né? Meu parceiro, Disseu Júnior, jovem investidor, que saiu do zero, né, Disseu? E família humilde, conquistou vários resultados e hoje ele vai contar um pouquinho aqui da sua trajetória, vai nos dar o caminho da fonte, né, Disseu? Sim. Né? Seja muito bem-vindo, Disseu. Obrigado. Tudo bem, Disseu? Graças a Deus. Para mim é uma honra estar aqui gravando o seu primeiro episódio aí do podcast. É uma honra imensa estar aqui hoje. E hoje, o Disseu vai falar de dinheiro, né, Disseu? Dinheiro, investimento, contas, juros, né? Aquilo ali que às vezes tira o sossego do pai de família, da mãe de família, do grande empresário, do microempreendedor, né? Ele vai estar trazendo aí para nós, né, um pouquinho da sua história e vamos aprender com ele, né, Disseu? Eu sei que é um jovem, mas, né, Já menino, tenho caminhada aí, né? Já posso passar um pouquinho da minha trajetória. tem alguns resultados. E ao longo desse bate-papo aqui, né, nós vamos estar descobrindo o que é que ele fez, né, para estar onde ele está. Disseu, queria começar com uma pergunta, né, para você. Quando foi que você percebeu que a sua vida financeira estava bagunçada, Disseu? Quando foi o momento que acendeu aquela luz? Você falou assim, opa! Então, cara, foi dois momentos da minha vida que eu percebi que eu tinha que mudar. Porque eu sou uma pessoa assim, vim de uma família humilde, muito humilde mesmo. Sim, sim. E o pior de tudo é que, assim, a gente sempre olha na carteira, você chega no final do mês, você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês e você percebe que não tem nenhum real. Só que isso aí pra gente, pro brasileiro, isso se torna normal. A gente acostuma com isso. E eu nunca me acostumei com isso, porém, né, eu fui deixando levar. Só que teve um primeiro momento que foi que eu trabalhava na casa de um rapaz, inclusive hoje ele é um colega meu, e aí eu trabalhava lixando carro lá, e aí esse cara pintou o carro, o cachorro dele, cara, chegou e pôs a mão em cima da tinta. Nossa. Porém, não deu pra perceber que era o cachorro, sabe? E aí, na hora que esse cara chegou, eu pensei, vou falar com ele que é o cachorro, senão ele vai me xingar. Ele não esperou nem eu falar. E aí esse cara já começou a xingar e falando, e eu caladinho. Aí na hora que eu abri a boca pra falar com ele assim, ô doutor, ele já falou assim aqui, se não tiver bom pra você for pegar seus trem e ir embora agora. Cara, aquilo ali pra mim foi uma humilhação assim, ó. Só que eu não pude fazer nada a primeira instante porque eu precisava do trabalho. E então eu continuei trabalhando, mas com aquela coisa na cabeça, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E ali continuou. E o segundo momento, cara, foi que toda a vida eu trabalhei com meu pai, roçando, capinando, sabe? Aí um belo dia, cara, eu trabalhei de manhã, e já tinha sido picado por marimbondo, Nossa. e aquele sol, sabe? Aí na hora do almoço eu sempre gostava de almoçar e cochilar 30 minutos. E nisso, eu deitei e dormi. Na hora que eu acordei, cara, tinha uma cobra assim, ó, de cara comigo. Perigo. Muito perigoso. Aí o que acontece? Nesse momento ali, que eu dei um grito, falei, para, que eu dei um grito assim, ela saiu. E aí ele veio correndo, nos caçou e não achou ela. Naquele momento ali foi a minha virada de chave. Sabe? Que eu falei, não quero fazer isso aqui nunca mais. Foi o ponto que eu cheguei que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Foi aí que começou a minha história. E aqui, Disseu, quando você, né, contou esse fato aí, quando que você falou assim, beleza, eu vou investir aí. E qual que foi seus primeiros passos? O que você começou? Você falou assim, não, eu tenho que sair desse serviço aqui, dessa situação, o que eu vou fazer? Cara, o primeiro passo que eu tive, assim, foi entrar na internet. Eu acho que é o que todo mundo faz. Como ganhar dinheiro. Cara, eu joguei no Google, no YouTube, eu vi vários vídeos, porém, foi onde que eu caí em vários golpes, entendeu? Que a gente quer enriquecer, a nossa maneira é enriquecer, que era agora. Você não quer enriquecer ao longo do tempo, você quer enriquecer de uma hora para outra. Então foi onde que eu comecei, foi aí, entendeu? Aí eu não tive resultado a primeiro instante. Porém, quando eu emprestei um dinheiro para um colega meu, que ele foi embora e não me pagou, aí que foi a virada de chave. Eu falei, cara, não tem jeito, eu tenho que estudar mesmo. Aí foi onde que eu comecei a estudar, e aí nos vídeos, todos os vídeos que eu via, falava, começa a investir, lê a Bíblia, vai pra academia. Então foi onde que eu comecei. Aí eu comecei aos poucos, sabe? E no começo foi bem frustrante. Eu lembro como fosse no PicPay, que eu comecei a colocar lá R$ 1, cara. E aí eu vi aquele R$ 1 rendendo 1 centavo por mês, cara. E aquilo ali eu já comecei a pensar assim, pra muita gente é frustrante. Pra mim foi no começo. Então aquele pra mim foi tipo assim, cara, 1 centavo por mês. Só que eu já comecei a pensar naquele 1 centavo por dia. Entendeu? Então 1 centavo por dia, 30 dias é 30 centavos. E aí eu já comecei a pensar a longo prazo. Então foi nesse momento que começou. E é interessante. Começar com R$ 1, né? Muitas vezes a gente acha que R$ 1 não vale nada. Exatamente. As pessoas querem começar com 5 mil, 10 mil. É Entendeu? verdade. E não, nunca vai dar certo. O normal é você começar com o que você tem. Ou melhor, comece agora, do jeito que você tá. Aqui, e quando você investiu esse R$ 1, foi para 50, como que as pessoas, você chegou a compartilhar com alguém? O que as pessoas falavam, seu pai, primo? Qualquer opinião dos seus colegas, da família, tio, primo, pai, investi R$ 50 aqui, o que eles falavam? Eles falavam o que falam até hoje. É muito tempo.
Como é que é a resposta? Eles falavam o que falam até hoje. É muito tempo. Eu não consigo esperar esse tempo todo. Porque no meu caso, a minha virada de chave aí, que foi alcançar os 100k na conta de investimento, foi 2 anos e meio. Só que uma pessoa, ela quer começar hoje e daqui 10 dias quer estar lá em cima. Resultado rápido. Resultado rápido. Então, todas as pessoas que me procuram hoje, tanto do passado quanto agora, que você fala assim, começa a investir. Meu pai, por exemplo, quando eu falo, pai, junta 10 mil que ele vai te dar 100 reais por mês. Ele fala, tá doido, só 100 reais por mês é muito pouco e é muito tempo que eu vou esperar. Então, as pessoas, elas não têm paciência hoje. Nunca tiveram paciência com investimento. Sim, sim. Então, infelizmente, é assim, as pessoas ainda têm a mente fechada, né? Fechada para esse ponto. E o tempo, né? Uma vez eu li um livro e fala que o tempo é um dos maiores desafios do investidor, né? Ô, Disseu, você já falou um pouquinho aí, né? Do fator tempo. Teve alguma decisão que você tomou ao longo dessa trajetória que, tipo, que meio que atrasou, né? Os seus investimentos? Falou assim, não, se eu tivesse feito diferente aqui, teria sido diferente o resultado? Teve algum momento? Teve 2 momentos na minha vida. O primeiro foi a pandemia, que eu comecei a investir na bolsa de valores exatamente na época da pandemia. E aí, Corajoso, hein? só que eu não sabia. Eu entrei como todo mundo quer entrar com resultado rápido, entendeu? Aí assim que eu entrei, eu lembro como se fosse ontem, 10 mil reais, cara. Foi questão de 15 dias, virou 5 mil reais. Aí eu não sabia direito, saquei o dinheiro todo. Então, se eu tivesse ficado nessa época, eu não sabia, se eu tivesse ficado, hoje meu resultado seria diferente. Porque pra gente que é investidor, o essencial é o fator tempo, ou seja, eu teria que ter aguardado, entendeu? Com esse valor e continuado a investir. Por medo, eu saquei o dinheiro, perdi 5 mil, fiquei no prejuízo. E o segundo é sobre emprestar dinheiro para família, amigo, conhecido, que ao longo desse tempo eu fui emprestando não só dinheiro espécie, mas cartão de crédito, dinheiro, nome, para as pessoas. E aí, essas pessoas, elas é o seguinte, elas não pensam 2 vezes para te abandonar e ficar te devendo. Então, entre te pagar e virar inimigo, elas vão ficar inimigo. Então, esses 2 momentos que foi que eu me arrependo de ter feito. Porém, eu creio que assim, tudo ali, como que eu vou te explicar? Fez com que eu chegasse onde eu tô até hoje, né? Então, como se diz, para eu acertar, eu tive que errar. Então, faz parte. Disseu, a gente tá falando aí, né? Você citou aí ainda há pouco, 100k, né? São referentes hoje, 100 mil, né? Na gira aí do mercado financeiro, 100k, gente, nem eu sabia. São 100 mil, né? Ele falou aí. E a pessoa hoje que tem aí 500 reais, como que vai começar? Rapaz, eu recebi meu salário aqui, paguei meu boleto, paguei meu cartão de crédito, hoje é o parceiro, né? Das pessoas que têm poucos recursos, né? Paguei meu cartão, me sobrou 500 reais. E agora? O que eu faço? Cara, para quem quer começar a investir do zero, a primeira coisa é fazer uma reserva financeira. O que é a reserva financeira? Você primeiro vai descobrir quanto que é os seus custos de vidas mensais. Por exemplo, tudo aquilo que é essencial na sua casa é algo que você precisa para viver. Por exemplo, água, comida, luz, né, aluguel se tiver. Então você faz uma lista disso. Por exemplo, eu gasto R$ 1.000 por mês. Então você precisa ter na sua conta, em média de 6 meses a um ano, desse custo de vida. Então se você tem R$ 500 hoje, você vai pegar e fazer uma reserva financeira de 6 meses a um ano. Para que você fique mais tranquilo. Entendeu? Disseu, uma outra coisa. Você acha que dívida, né? Quem tem pouco recurso acaba buscando mais recursos no cartão de crédito, né? Qual um conselho aí que você daria para quem hoje não tem nada? Primeiro a gente falou de 100 mil, falou de 500, e quem está em dívida hoje? Né? Que, felizmente, tem pessoas aí, né? Nós moramos num país onde há uma desigualdade muito grande entre as pessoas, né? E tem pessoas que hoje, que vai estar nos ouvindo, e vai estar ouvindo você, e além de ele estar zero, ainda tem dívidas. Tá negativo. Negativo. Hoje, para quem está endividado, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é listar, é saber onde deve. Porque a maioria das pessoas deve, mas nem sabe quanto deve e nem para quem deve. Então, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é listar essas dívidas, ir nos credores e renegociar essas dívidas. Porque o que acaba com o brasileiro não é a dívida enforcando o brasileiro. Então, às vezes, você deve lá, por exemplo, uma parcela de 1.000. Você ganha R$ 1.500 por mês, você está com a corda no pescoço já. O que você vai fazer? Eu devo você, eu chego e falo de mim. Eu tava te pagando uma parcela de 1.000. Só que agora eu vou ter que te pagar uma parcela de 500. Isso aí você vai aumentar o juro, que é o juro final, porém você vai tirar a corda do pescoço. Entendeu? Aí se para você tá sobrando R$ 500, agora vai estar sobrando 1.000. Só que aí que tá o pulo do gato. O que você vai fazer com esses 500 que sobram? Porque se você pegar e fizer novas dívidas, aí você colocou a corda no pescoço de novo. Então essa diferença você vai pegar e investir R$ 10, 20, 50, 100 ou até mesmo os 500. Para quê? Para quando chegar a tribulação, porque todo mundo vai passar. Boa dica. Tem aqui mais uma perguntinha, Disseu, que todo
endividado, toda pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, que quer começar a investir, ou aquele que já tem ali seu 100K. O que você acha que é a principal mudança que tem que ter com essa pessoa? Para ele falar assim, gente, eu preciso sair daqui, o que tem que mudar para essa pessoa? O que ele tem que fazer? Isso aí, as pessoas acham que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é dinheiro, mas não é dinheiro. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é mudar a mentalidade. Entendeu? O princípio básico é a mentalidade. Por quê? Porque um rico, você já viu falar que várias pessoas ganham na Mega Sena e fica pobre de novo? É porque não sabe o que fazer com dinheiro. Se você pegar R$ 1 milhão hoje e der para todos os brasileiros, todos os seres humanos da face da Terra, esse dinheiro volta para os milionários de novo. Por quê? Porque os milionários têm a cabeça, a mentalidade. Entendeu? Então, o que faz a diferença é a mentalidade. Então você acha que se eu começar a ganhar mais, resolve o problema? Não resolve o problema. Sério, se eu ganhar mais, eu ganho 2. Se eu ganhar 5, eu não vou ter problema? Eu vou ter problemas? Não resolve o problema. Por quê? Porque um rico burro, ele vai voltar a ser pobre. E agora um pobre, inteligente, é inevitável. Ele vai ficar rico. Então, se eu ganhar mais, não acaba os problemas? Não resolve. Interessante a resposta do pensamento do seu teve a respeito. Porque a maioria das pessoas pensa assim, ó, eu ganho mais, compro mais. Não é verdade? As pessoas começam, tipo assim, ó, tá aqui o salário e aqui o custo de vida. Aumenta o salário, aumenta o custo de vida. Então, eu tô com R$ 1.000 aqui de salário. Quando eu começo a ganhar 2 mil, eu quero trocar de carro, trocar de moto, entendeu? Trocar de casa, começar a ostentar. Então, não vai fazer a diferença. Entendeu? Então, a primeira coisa que tem que mudar a mentalidade. Não vai fazer sentido você querer ganhar mais se você vai subir também o seu nível de vida. Entendeu? Sim, sim, bem explicado. Parece que o rapaz entende mesmo, viu? E outra coisa, as pessoas, hoje, elas. Você citou o fator tempo, né? Aí, exemplo, você vai lá, coloca R$ 500, e no outro mês, vai ter quanto? Uma pessoa que investe R$ 500 hoje, daqui 30 dias, quanto que ele vai ter? Mas só um exemplo. Cara, hoje a gente pega, como a taxa Selic tá bem em cima, tá dando uma média de 1% ao mês. Isso no Tesouro Selic. Então vai dar uma média de R$ 5 por mês. Só que quando você fala isso para as pessoas, nossa, tá doido, é muito pouco. Só que você replica isso aí vezes 10, vezes 1.000, quanto não vai dar? Sim. Entendeu? Então quando eu comecei, eu ganhava 1 centavo. Né? Hoje, se eu pegar os 100 mil, que ele é diversificado, se eu pegar os 100 mil e colocar no Tesouro Selic, é R$ 1.000 todos os meses, sem fazer nada, sem trabalhar. Entendeu? Mas isso, o que eu pensei lá atrás? Eu vou começar pequeno e vou fazer o que a gente chama hoje Magic Number, efeito bola de neve. Quando você pega uma bola de neve e joga lá em cima, ela não chega lá embaixo grandona. É o que a gente faz. A gente começa baixo e vai investindo todos os meses ao longo do tempo até chegar ao tempo que você está pretendendo. A famosa liberdade financeira. Liberdade financeira. Eu já vi algumas pessoas falando dessa palavra, liberdade financeira. E Disseu, né, recentemente, ele lançou um e-book, né? Sim. E falando um pouquinho de investimentos, né? Sim, lá conta a minha história, né? Qual foi o ponto que eu me afundei, né? Qual que é a situação. Inclusive lá fala que, inclusive você também deve saber, já teve uma época que eu pensava em tirar minha própria vida. Eu pensei em desistir da vida. Eu cheguei a conversar com Deus. Eu acho que eu não tive coragem de fazer por si só e conversei com Deus. Se for para me sofrer dessa forma, o Senhor já pode me tirar do mundo. Foi onde que eu cheguei abaixo do fundo do poço. E também lá conta a parte que eu me levantei, que é onde que eu me toquei, não, eu posso fazer. Então, em questão do e-book, se eu que sair do abaixo de zero e conseguir, todo mundo consegue. Pois é, verdade. Outra coisa, nesse e-book seu, você fala sobre alguns livros, não é isso? Que você leu, Sim. Que te ajudaram. Sim. Você quer comentar sobre algum deles? Sim, cara, são 3 livros que eu indico para todas as pessoas, de criança até adolescente, adulto. Então, são 3 livros. São O Segredo da Mente Milionária, que o nome já fala, o segredo da mente. Anota aí, viu? Você que tá ouvindo aí. Então, o segredo da mente milionária. Aí a pessoa fala, mas é só de dinheiro. Não, lá fala sobre lei da atração, dinheiro e sobre a mente mesmo. Porque a maioria das pessoas acham que tudo começa com dinheiro, mas tudo começa aqui na mente. Entendeu? Então, e tem o outro também, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Lá ensina as pessoas a sair da dívida e guardar dinheiro ao mesmo tempo. Então, ele é super interessante. E tem Pai Rico, Pai Pobre, que é onde conta o rapaz que tinha 2 pais, né, que eram um rico e um pobre, e um tinha mentalidade pobre e o outro tinha mentalidade rica. Então, lá ensina sobre isso, falando que o que faz a pessoa enriquecer não é o dinheiro, é a mentalidade. Entendeu? Então, são os 3 livros que eu recomendo para qualquer pessoa de qualquer idade ali. Desse pouco tempo que a gente está conversando aqui, você falou muitas vezes da palavra mentalidade, né? Parece que ela é importante, né, para quem é investidor. É a coisa mais importante, não só para o investidor, mas para o ser humano. Porque hoje eu acredito que existe 4 riquezas na nossa vida. Nessa ordem: riqueza espiritual, que é a parte onde você se aproxima de Deus, né? Você lê a Bíblia, fala com Deus, pede, ora, agradece, tudo mais. A riqueza mental, que vem da mente,
que é a sua mente, como que você está lidando mentalmente ao longo da vida, né? Porque não adianta você ter dinheiro e sua mente tá atrapalhada. Você tem que estar com a mente boa, com a mente firme, o que você vai fazer. Tem a riqueza física, que é o corpo, entendeu? Você tem que exercitar, porque senão seu corpo morre, não adianta de nada, seu corpo tá frágil, não adianta de nada. E a riqueza financeira. Então são 4 riquezas que as 4 andam junto. Uma sem a outra não faz sentido. Entendeu? Então são as 4 riquezas que eu acredito. Espiritual, mental, física e financeira. Ó, muito interessante. Parece que é 4 em um, né? Fica essa. São as 4 que envolvem um só, né? Um só corpo. Um só corpo. Bacana, bacana. Disseu, trouxe até um pouquinho de dinheiro aqui, né? Ô, Disseu, eu nem sei quanto tá ali. Depois eu vou até contar, que eu fiquei curioso. O rapaz foi lá, não sei como é que ele tá com essa dinheirada, não, mas isso é outro assunto, né? Para outro podcast. Disseu, quem é dos investimentos, né? Disseu, o que significa dinheiro para você? O que é dinheiro para você hoje? Para uns, dinheiro significa ostentação, para outros, status. O que é dinheiro para você? Dinheiro, para Disseu, Júlio, hoje. Dinheiro é liberdade. Liberdade de quê? De ir e vir e escolher. Por exemplo, antes de eu ter dinheiro, qualquer serviço que aparecer para mim eu era obrigado a aceitar, porque eu precisava do dinheiro. Entendeu? Hoje não. Hoje eu posso escolher o serviço que eu quero trabalhar. Inclusive, hoje eu ainda trabalho de motorista, o pessoal sempre pergunta por que eu trabalho, é que eu gosto de trabalhar. Você faz essa pergunta? Exatamente. E eu quero continuar investindo. Da onde que eu vou tirar o dinheiro para investir? Do trabalho, eu tiro, invisto e coloco o dinheiro para trabalhar para mim. Então, dinheiro hoje nada mais é que liberdade de escolha e liberdade de ir e vir. Você tem escolha, entendeu? Então, o dinheiro nada mais é que liberdade de ir e vir e de escolher. Pois é, então, se a pessoa tiver um investimento, né? E aquele investimento pinga todo dia na conta, como que funciona isso? Como que você recebe esse investimento seu? Dá só um exemplo aí, resumo. Ou 5 centavos hoje, 10 centavos amanhã, que eu fiquei curioso também. E creio que tá vendo o podcast também tá curioso, né? Cara, ele cai exatamente igual você tá falando. Hoje eu invisto em ações, que o pessoal às vezes não conhece, mas ações do Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Bradesco. Eu tenho pequenas ações nessas empresas. Então, as empresas, elas me pagam trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Elas já têm uma data específica de pagar. E também invisto em fundos imobiliários. O que é o fundo imobiliário? Aqui na nossa cidade a gente tem aqueles galpões, aquelas lojas, só que eu tenho fora daqui, no São Paulo, Rio de Janeiro, tem algumas cotas lá. É a mesma coisa de uma casa alugada. Aí os aluguéis vão caindo dos fundos imobiliários e eles vão dividindo com a gente, que são os famosos cotistas. E das empresas, a Petrobras, o que dá lucro? Não é o combustível? Sim. Então eles vão arrecadando aquele dinheiro, no final do semestre, eles pegam e dividem com nós cotistas. Entendeu? Ah, então, no caso, você é um acionista. Já Eu sou um acionista. Acionista. A gente fala cotista, né? Acionista, acionista. da empresa, acionista, dos fundos imobiliários, cotistas. Mas basicamente é a mesma coisa. Sim. E onde que é o lugar mais seguro para deixar dinheiro hoje? Exemplo, investir. Vamos mudar de patamar, subir a régua, né? Igual você fala aí, na gíria, né? Subir a régua. Se o cara tivesse aí, tivesse 200k, né? Onde você me aconselharia a colocar aí 200k? 200 mil. Isso, 200 mil. Tio Min, primeira coisa, que hoje eu sou educador financeiro também. No caso, eu ia perguntar ao Tio Min qual que é o seu perfil de investidor. Porque tem aquele perfil moderado, agressivo e o mais conservador. Conservador é que não quer perder. Eu mesmo tenho medo de perder, viu, gente? Eu sou meio medroso com dinheiro aí, viu? Então, pronto. Então, eu não deixo debaixo do colchão, não, mas eu tenho medo. Certo. Né? Então, o seu caso ali, o mais seguro hoje é o Tesouro Selic, que não tem risco de perda. Por quê? O único risco dele é o país. Quem é detentor do Tesouro Selic é o país. Ele é o Tesouro Nacional. Então, para você perder, o país teria que falir. Aí as pessoas falam, mas o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco é mais seguro. Não, mais seguro do Brasil hoje é o Tesouro Selic. Então, ali é sem risco de perda. Porque o governo, se ele ficar te devendo, não conseguir pagar o que ele faz, ele emite mais dinheiro. Entendeu? Porque, exemplo, a gente pega um dinheirinho, sobrou ali 50 reais, a gente pega, enfrenta uma fila, em um determinado lugar, vai lá, coloca o dinheirinho, guarda, tira o extrato, tá lá o dinheiro. Certo. Então, a melhor forma é investir o dinheiro. Investir o dinheiro. A melhor forma é investir o dinheiro. Porém, vai ter lugares que você vai investir, vai ganhar um valor X e um valor Y. Então, o que vai te dar mais rentabilidade hoje, liquidez, é o Tesouro Selic. Porém, as pessoas, principalmente eu tenho uma galera da minha família, que eu falo, gente, tira o dinheiro dos bancos físicos e vai para os virtuais, que dá mais rentabilidade. Ah, não, que os bancos têm mais segurança. Eu pergunto, qual que é a segurança que tem? Eles não sabem explicar. Mas é um negócio chamado FGC, que se chama Fundo Garantidor de Crédito. E qualquer banco físico tem, o banco virtual também tem. Um que não tem foi, que eu acabei de mencionar, o Tesouro Selic. Ele não tem FGC, porém, ele é o dono do dinheiro. O rapaz tá bem esclarecido. Bate-papo gostoso, né, Disseu? Disseu, mais uma coisa. Se você pudesse voltar hoje, né, a ter 18 anos, né? Cara, saiu da escola, 18 anos. Qual conselho você daria para aquele Disseu ali com
18 aninhos, saúde física, vigor, né? Com todo aquele vigor ali. Qual conselho você daria para Disseu Júnior? Eu daria dois conselhos. O primeiro é o que ninguém fala pra gente. Tudo que você ganhar, você tira 10% e guarda. E o outro, eu falaria o seguinte: não faça nada diferente. Por quê? Porque até os erros me fez chegar onde eu tô. Porque se eu falasse pra ele pra não errar, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Então, são esses dois conselhos que eu daria. Não mudaria nada do que você fez até hoje. Não daria nada. Porque os erros é que me fez acertar, estar onde eu tô. Entendeu? Bacana, bacana. Disseu, ainda há pouco você citou, né, que é um educador financeiro, né? Alguém já te procurou, já te pediu ajuda? Chega e falou assim, Disseu, tô com dívida, não aguento, me ajuda, né? Porque a dívida não é fácil, né? Sim, sim, já várias pessoas procuram. Sempre eles falam exatamente igual você falou: me ajuda, eu não consigo mais sair das dívidas. Aí qual que é o conselho que eu dou para as pessoas que estão aqui me ouvindo? É igual eu já mencionei antes e vou falar de novo. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer é listar todas essas dívidas, renegociar. Porém, tem um fator que muda tudo: você cortar daqui para frente. Porque não adianta você renegociar e continuar fazendo dívida. Entendeu? Hoje, no meu caso, eu me faço as três perguntas antes de comprar qualquer coisa. Por exemplo, eu tô comprar essa água aqui. Eu me pergunto: eu posso comprar essa água? Que dica, gente. Eu preciso comprar essa água? Eu preciso realmente agora? E essa água, ela não vai me deixar endividado? Se eu tiver o sim para as três perguntas, eu compro. Se eu precisar dessa água aqui no final do ano, eu parar e pensar: eu preciso dessa água agora, não, eu preciso dela no final do ano. Então, o dinheiro dessa água aqui vai estar rendendo na minha conta até o final do ano. Entendeu? Então a lógica é essa. Então as pessoas querem sair das dívidas, Juninho. Aí eu falo que renegocia as dívidas, mas ela continua gastando cartão de crédito, continua fazendo dívida. Então ela tem que renegociar, mas cortar daqui para frente. E a maior dificuldade brasileira é essa. É igual você citou que a pessoa endividada, ela tem que parar de comprar, né? No caso, ela tem que parar ou diminuir. Parar de comprar as coisas não essenciais. Porque às vezes você está endividado, mas seu menino passa mal. Não tem o que fazer, você vai levar ele pro hospital, entendeu? Porém, as pessoas continuam comprando o quê? Roupa. As mulheres em si, elas estão endividadas, não param de arrumar o cabelo, não param de fazer as unhas. É uma coisa que elas precisam disso para viver? Não precisa. Os homens, continua a cervejinha, o bar, não falta, entendeu? Tá endividado, tá indo pro bar, tá endividado, trocando telefone, tá endividado, tá viajando para ostentar, vamos dizer assim. Essa palavra aí, ostentar, hoje, infelizmente, né, atrapalha a vida de muitas pessoas. Você entendeu? Então as pessoas querem sair da dívida, mas mantendo aquele padrão de vida. Quando eu comecei a investimento, eu baixei meu padrão de vida e ao longo que eu fui assim, melhorando financeiramente, eu mantive meu padrão de vida. Entendeu? Então, antigamente eu gastava R$ 1.000 por mês, hoje eu devo gastar uns 1.200. É o meu padrão de vida. E isso é um padrão de vida do cara que tem R$ 100.000. Hoje as pessoas perguntam assim pra mim: por que você não compra um carro? Cara, eu não preciso de um carro. Entendeu? Hoje, eu vou ter um carro lá desvalorizando. Então, um carro popular hoje deve estar em média uns R$ 30.000, né? R$ 30.000, ele me rende R$ 3.000 no ano, que dá para me pagar o documento da minha moto, o IPTU da minha casa, e sobra dinheiro ainda. Entendeu? Então, o que diferencia os que não vão conseguir e os que vão conseguir é simplesmente a mentalidade. Essa é a mentalidade que eu tô te falando, de saber a hora certa de comprar as coisas. O pobre em si, isso não é de dinheiro não, viu, gente? É pobre mental. Eles querem agora. Eles não querem esperar imediatismo. Então, pelo que a gente está conversando aqui, a mente, né, o foco, é o mais importante de tudo, né? A mente é o essencial para tudo isso aí, a mente mesmo, a mentalidade que a gente chama, né? Sim, então a pessoa começou a investir, a principal mudança é a mente. Importante, amigo, que as pessoas sempre me perguntam assim: qual que é o maior investimento que eu posso fazer? Que é o que sempre me pergunta. Qual que é o melhor investimento que eu posso fazer? Aí eu digo para as pessoas: o melhor investimento que todos nós podemos fazer é em nós mesmos. Como assim? Peraí, agora eu fiquei curioso. Investir em mim mesmo? Como assim? Em você mesmo. Por quê? Se você não tem uma saúde mental boa, você acha que o dinheiro vai fluir? Não vai. Se você tá com a mente boa, mas o corpo não tá bom, você vai fluir? Não vai. Igual que você trabalha no seu salão, você acha que se você não tiver com a mente boa, você vem com a navalha aqui no meu pescoço, o que pode acontecer? Você pode cortar meu pescoço. Às vezes você pode estar com a mente boa, mas o corpo não tá bom. Você vem pra cá, tá cheio de dores. Então, tudo isso tá bom, mas a mente não tá boa, você não consegue fazer nada. E a maioria das pessoas, às vezes, tá com tudo bom, mas a mentalidade não tá boa. Aí ganha bastante dinheiro, o corpo tá bom, mas a mentalidade não tá boa. E o dinheiro não prospera. Entendeu? Então, o maior investimento é em mim mesmo. O maior investimento que eu tenho hoje não é meus 100 mil, não é o meu patrimônio, não é nada disso. Sou eu mesmo. Por quê? Porque se eu não estiver bem, vamos supor que hoje, se eu perder meu patrimônio todinho hoje, eu consigo fazer tudo de novo.
Entendeu? Sim, sim. Mas se eu não tiver com a mente boa, automaticamente meu patrimônio cai sem eu fazer nada. Você falou ainda há pouco, né, sobre mentalidade, né? Que o dinheiro te dá liberdade, você se sente livre, né? Se tem uma situação que o dinheiro te trouxe liberdade, ali está o assunto. Não sei se é para comer, para beber, ou para sair, a questão do trabalho, de comprar, que a gente gosta de comprar. Onde que o dinheiro te trouxe liberdade? Qual a parte que ele falou assim, não, aqui eu tô livre. Praticamente, abaixo de Deus, o que a gente não sabe, né? Dia de amanhã, posso não estar vivo amanhã, mas abaixo de Deus me deu liberdade para tudo. Se eu quiser viajar amanhã, eu posso largar tudo e viajar amanhã. Eu tenho liberdade de sair do emprego a hora que eu quiser. Por exemplo, amanhã, o rapaz me ligou hoje para fazer uma viagem amanhã. Se eu não quisesse ir, eu tenho a liberdade de falar, eu não vou, por quê? Porque eu não quero. Entendeu? Geralmente, a gente sempre vai por quê? É porque você não quer? É porque você quer? Quando você vai trabalhar, você vai porque você quer? É porque precisa. Entendeu? Então eu realmente vou porque eu quero. Eu quero ir, entendeu? Para fazer mais grana e investir mais no meu patrimônio. Então eu tenho essa liberdade de viajar, é a liberdade de escolha, né? Entre ir e vir. Então você hoje é um homem livre. Sou livre. Livre. E outra coisa, esse dinheiro que você tem lá investido, né? Você citou um valor aí, só por exemplo, né? Ele falou de 100K como exemplo, né? Você pega esse dinheiro, reinveste esse dinheiro, como você faz? Hoje eu faço algumas, como a gente fala na gíria hoje, popular, eu faço uma jogada. O dinheiro cai na minha conta da corretora, só que se eu deixar ele na conta da corretora, ele não rende. Eu transfiro ele, coloco num banco virtual, onde ele rende todos os dias até virar o mês. Entendeu? Aí quando vira o mês, eu vou e reinvisto todo esse capital novamente. É onde que dá aquele magic number que eu acabei de mencionar, né? O efeito bola de neve. Sim, então todo dia você recebe dinheiro. Todo dia. Então, você tá lá na academia, malhando, Tô na cai malhadinha, dinheiro. tá caindo. Só que eu tô plim. Dormir, Cara, eu tenho uma frase que eu vi do Thiago Finch, sim, sim. que ele fala o seguinte: se você não encontrar uma forma de fazer dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Oh, bacana. Então, automaticamente, a gente não pode ter só uma fonte de renda. Você tem que ter várias fontes de renda. E onde eu achei essa fonte de renda foi nos investimentos. Então, hoje eu invisto em criptomoedas, ações, fundos imobiliários. Hoje eu empresto dinheiro para construtoras. Então, eu tenho vários investimentos dos quais tem dinheiro pingando todos os dias. Logicamente, igual eu mencionei os dias, a gente sabe que não funciona. É feriado e final de semana não. Mas deu segunda-feira, tá lá o seu rendimento. Tá lá o rendimento. Bacana, bacana. Disseu, eu queria fazer uma pergunta, né? Tô com uma pulga aqui atrás da orelha e queria fazer essa pergunta. Você já bateu seu primeiro milhão? Cara, todo mundo me pergunta isso. É pergunta que não quer calar, mas a resposta é não. Ainda não, mas estou caminhando para isso. O homem é bravo, hein? Beleza. Aqui, vai ser uma promessa. Quando o homem bater o primeiro milhão, ele vai voltar aqui no podcast, né? E vai aqui compartilhar com nós essa notícia, que eu creio que, né? Não é vitória, né? É investimento, né, Disseu? Disseu, a gente tá aqui, né, nesse bate-papo, e eu queria te perguntar a você, você tem alguma dor, algum medo, alguma incerteza, alguma coisa que te incomoda hoje? Apesar de você ter alcançado essa liberdade, mas tem alguma coisa que te incomoda? Tem sim, cara. Uma coisa que me incomoda demais de mim é quando algum ente querido, meu pai, por exemplo, que chega e me pede 50 a 100 reais emprestado. Aí as pessoas falam assim, não, mas o cara que tem 100 mil reais ali líquido fica com dor disso aí. Mas a dor não é de emprestar, sabe? É a dor de saber que eu passei por esse processo, eu posso ensinar ele, mas ele não quer aprender. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada aí, é que não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, entendeu? Então, o que me dói não é emprestar para ele, que eu poderia muito bem dar o dinheiro para ele, mas o que me dói é saber que eu posso ajudar, mas ele não quer me ajuda. Sim, sim, a pessoa não quer tomar o remédio. Não quer. Ela tá doente, mas ela não aceita um remédio de ninguém. Agora, Disseu, eu vou entrar numa parte meio individual, né? Eu tenho os meus sonhos, sei que você também, como investidor, sonha. Você tem algum sonho desde criança lá? Ah, é um carro, é um apartamento, é um helicóptero? Você tem algum sonho? Eu já tive sonhos. Oh. Já tive. Como assim? Como assim? Peraí. Já teve sonhos? Já tive. Hoje eu não tenho mais sonhos. Hoje eu tenho metas para cumprir. Sonho para mim, quem tem é só quem tá dormindo. Você quer sonhar? Você vai dormir. Aqui você tem que ter metas. Na sua vida você tem que ter metas. Antigamente, só que quando o meu sonho era ter um carro, uma moto, uma casa e um serviço para me manter aquilo ali. Era um sonho de criança. Entendeu? Só que hoje eu já tive tudo isso. Então, hoje eu não tenho carro porque eu não quero. Eu tenho minha moto. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe, já dei uma casa para ela. Então hoje eu tenho metas. Qual que é a minha próxima meta? Bater R$ 1 milhão. Próxima meta? Aposentar meus pais. Então eu tenho metas. Ah, mas você pode morrer amanhã. Se morrer, já deu certo. Então, sonho para mim é para quem tá dormindo. Quem tá vivo tem que botar metas.
Então hoje eu não tenho sonhos mais, não, eu tenho metas para cumprir. Pessoal, o Disseu também, né, tem um canal, né? Com todo ser humano hoje aí do século XXI, né? Ele também tem um canal no YouTube, não é isso? Canal no Instagram, onde ele fala de um e-book, né? Você quiser conhecer o Disseu, fala aí, Disseu, um pouquinho, né? Das suas redes sociais, para quem gostou do podcast e quer seguir o rapaz, né? Sim, eu tenho um e-book, né? E até inclusive tá passando aí na tela, ele se chama A Virada Real. Por que esse nome? É porque é a minha virada, né? E pode ser a de vocês também. Então lá eu conto a minha história e aí eu deixo algumas dicas, inclusive tem 2 planilhas lá exclusivas, que uma é sobre dívidas, que aí você pode colocar suas dívidas lá, parcelar tudo certinho. E a outra é o custo de vida para você fazer, o custo de vida mensal para saber quanto você precisa para criar uma reserva financeira. E as minhas redes sociais, para quem não conhece, é de Seu Júnior F, que é como se fosse de Seu Júnior Fabiano, mas tudo junto. E tem lá o canal do YouTube, TikTok, tudo é o mesmo nome também. Disseu, você citou ainda há pouco um e-book, né? A Virada Real, não é isso? Isso. E por que você decidiu criar esse e-book? Para quem foi criado esse e-book? E por quê? Então, isso aí, cara, eu criei pelo fato de eu ter saído das dívidas do zero e chegar a 100k em menos de 3 anos. Eu achei super interessante eu contar minha história para que as pessoas se inspirem, aquelas pessoas que está hoje igual eu estava, no zero até desistindo da vida, que elas possam se inspirar nesse e-book e sair e acompanhar, sabe, o mesmo processo que eu tive e ter a deles, a nossa virada real, todo mundo junto. Disseu, hoje, né, a gente tem aí o hábito, né, de usar muito cartão de crédito, né, famoso dinheiro de plástico. O que você acha dessas modalidades aí de pagamento e crédito, principalmente cartão de crédito? O que acontece? O cartão de crédito, ele é o melhor amigo de quem sabe usar e o pior de quem não sabe usar. O pobre, mentalidade, sempre sobre mentalidade. O pobre de mente, o que ele faz? Ele acha que o cartão de crédito é um complemento da renda. Como assim? Assim mesmo. Como assim, Exatamente. Como assim? Hoje, eu, por exemplo, o meu cartão de crédito, o que eu faço? Eu comprei um iPhone, escuta isso aqui, eu comprei um iPhone de 6 mil reais. O que eu fiz? Eu dividi ele em 12 vezes no cartão de crédito, certo? Só que o que acontece? Eu peguei esses 6 mil reais e coloquei numa conta separada, dos quais ele me rende 60 reais todos os meses. Ao final de 12 meses, quanto foi que eu paguei por esse iPhone? Se eu colocar 60 reais numa conta durante 12 meses, dá 720 reais. Então, dos 6 mil reais que eu paguei no meu iPhone, ao longo de 12 meses, eu economizei 720 reais. Somente usando o cartão de crédito. Deu para entender? Agora, um pobre normal, o que ele vai fazer? Ele vai dividir nas mesmas 12 vezes, vai atrasar as parcelas, e o juro de cartão de crédito é muito alto. Dos 6 mil, ele vai pagar uns 7 a 8. Por quê? Porque ele vai atrasar as parcelas. Então, hoje, todo rico compra parcelado. Só que o que ele faz? Ele pega o dinheiro, aplica e usa só o rendimento do dinheiro para comprar. Aí o pobre quer acompanhar e se entope de dívidas. Disseu, ainda há pouco a gente falou sobre dívidas, né? Já chegou até você alguém com essa corda no pescoço te pedindo ajuda? Pedindo não, mas eu consegui identificar. Eu trabalhava numa determinada empresa, fazendo viagem. Aí a gente sempre trocava, encontrava com os ônibus na estrada. Aí um dia eu encontrei com um ônibus da própria empresa mesmo, que trouxe um rapaz enganado. E esse rapaz, o dinheiro que ele tinha era para ele viajar. Porém, como ele pegou o ônibus errado, e não tinha mais dinheiro. Aí, o que o rapaz fez? Ele perguntou se eu levava ele sem cobrar. Aí eu falei que levava. Aí eu levei ele, chegou na rodoviária. Aí eu consegui identificar a situação. Assim, sabe quando você olha para a pessoa, sem querer desmerecer, mas vem na sua cabeça assim, cara, aquele pessoal parece que tá passando por dificuldades. Aí eu pedi o cobrador, sabe? Falei assim, ô fulano, vai lá e pergunta aquele rapaz se ele tem dinheiro. Que eu fiquei assim preocupado se ele tava passando dificuldade para comer até, né? Que tinha pegado o ônibus errado. Aí o cobrador chegou e falou assim, aqui, ele não tem nenhum real nem para viajar. Cara, aí eu fui até o rapaz, conversei com ele, para saber mais, né, sobre a situação que ele tava. Aí ele falou para mim que o dinheiro que ele tinha, ele pagou na passagem, não tinha dinheiro nem para ir embora mais. Que inclusive ele estava indo para uma cidade fazer uma operação, o irmão dele já estava esperando ele lá. Aí o que eu fiz? Fui na minha carteira, peguei o dinheiro e passei para esse rapaz. Aí nem ia sobrar uns trocados, ele falou, não, a passagem é menos, eu vou te dar o truque. Eu falei, não, o senhor pode ficar pro senhor. Então isso aí, para mim foi, como assim, como é que eu vou explicar? Foi uma honra imensa, sabe? Saber o quê? Não é que o rapaz estava passando necessidade, mas é de saber que eu tinha, sabe? Eu tinha para ajudar ele. Então isso aí é muito gratificante. Disseu, você tem algum conselho para dar aí para aquela mãe de família, pai de família, aquele jovem que está desmotivado da vida, sem dinheiro mesmo, sem nada? O que
você pode falar para essa pessoa hoje? Cara, o que eu posso falar é o seguinte. Hoje todo mundo tem TikTok, tem Instagram, entendeu? Que hoje é o vício da galera, hoje é isso. Então abandona o TikTok, o Instagram, as novelas, a ostentação. Então vai ler, vai estudar, praticar aquilo que você aprende, que daqui a um ano você vai ver a evolução que você vai estar. Você vai ter resultado. Então tenha foco e persistência e não desiste, porque o resultado ele vem. Mas ele vem para aquele que faz. Para aquele que está ali só reclamando, ele não vem. Disseu, a gente tá chegando ao fim, né? Desse bate-papo aqui gostoso. Até eu fiquei curioso. Depois vou ter que fazer a aquisição do e-book do rapaz, que eu vi que tem um pouquinho aí de mentalidade, né? O rapaz parece que já alcançou a liberdade mesmo. Eu vou comprar. Qual conselho que você quer deixar para quem está lá zero? Não é quem está encaminhado, para quem está no zero, para quem está no meio e para quem já passou do 100. Um conselho, né? Um conselho aí assim, ó, bacana. Tchumim, eu vou dar um conselho que eu fiz e faço até hoje, né? Tenha foco e persistência. Foco, o que é o foco no caso? Você focar onde você quer chegar e a persistência de cair e levantar. Porque isso aí acontece com quem tem zero, quem está negativo, quem tem 100 mil, quem tem 1 milhão. Você vai cair. Mas por isso o foco e persistência. Entendeu? E tem uma frase também que eu deixei aí para quem é uma parte que está no final do meu book, é uma frase que eu deixei lá, que eu tinha mania de pensar assim, ó. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou administrar melhor o meu dinheiro. Mas na realidade é o seguinte, quando você passar a administrar melhor, você vai ter mais dinheiro. Bacana, bacana. E chegando aqui, né, ao fim desse bate-papo, quando eu chamei o Disseu, né, para conversar, a gente ficou em dúvida, né? Falei assim, gente, e eu aprendi muito pelo aqui hoje, e creio que quem está aí do outro lado aí da telinha, né, vai estar aprendendo, né? É um assunto muito importante, dinheiro, né? Mentalidade, né? Que, como ele falou ali, a dívida, né, Disseu? A dívida, muito importante. Tira o sono. Hoje, infelizmente, a dívida é que tira o sono, a liberdade. Quem está endividado hoje está com a corrente no pescoço, no braço, é escravo, né? Porque o pessoal acha que é uma dívida. Não. A dívida, ela escraviza as pessoas. Não tem como. Ah, mas eu não peguei dinheiro emprestado com ninguém. Se você usa cartão de crédito, você tem dívida. Sim, sim. E chegando aqui, né, ao fim de mais um bate-papo, com o Disseu, você aí que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal lá, tem o Instagram lá, podcast Conte Comigo. Valeu, obrigado, até a próxima.